Fala pessoal, tudo bem? Professora Marina Souza aqui. Hoje eu vim falar sobre o ultrassom que eu utilizo nas minhas avaliações de composição corporal. O ultrassom que eu utilizo é da marca Barimetrics. Ele é um aparelho importado, produzido nos Estados Unidos e só tem uma empresa que importa ele no Brasil, que é a Barimetrics Brasil. E quando a gente compra o ultrassom, a gente recebe também um treinamento para aprender a usar o ultrassom e a interpretar as imagens. O exame de ultrassom ele é utilizado na medicina há bastante tempo, justamente pela precisão da imagem que gera. Diferente de outros métodos que funcionam por corrente elétrica, o ultrassom ele funciona por ondas sonoras, de alta frequência, que não dá para ouvir. Então, como ele utiliza energia mecânica, ele capta as imagens e reproduz os tecidos sem causar nenhum dano biológico. E não tem risco de comprometer nenhuma estrutura ou nenhum funcionamento. E também não causa nenhum incômodo de dor durante a avaliação. Isso faz com que a avaliação não tenha nenhuma restrição de público. Ou seja, idosos, gestantes, crianças, pessoas com aparelhos eletrônicos do tipo marca-passo, não tem restrição. E também não exige nenhuma preparação específica. Então, quando a gente aplica o ultrassom, ele lança essas ondas sonoras e dependendo da forma e da densidade da estrutura que está sendo escaneada, essas ondas atravessam ou refletem de volta como um eco. E essa diferença é o que forma na imagem as diferentes estruturas. Então, na imagem do ultrassom, o que a gente observa é que os sinais mais fortes, os ecos, eles demarcam as separações dos tecidos, as fáscias. Então, por exemplo, ele diferencia músculo, gordura, osso, e isso permite que ele faça a medição da camada de gordura e de músculo de determinada região. Com isso, a gente consegue quantificar a camada de gordura de locais específicos e jogar na fórmula para calcular o percentual de gordura total. E essas fórmulas são validadas cientificamente. E a imagem ela também permite uma avaliação da qualidade muscular. Pois pela imagem a gente consegue ver se o músculo está mais ou menos denso, ou seja, com mais ou menos gordura dentro dele. E qual que é a diferença para os outros métodos? Bom, o ultrassom ele tem sido considerado um método mais confiável porque ele gera uma imagem, ou seja, ele faz uma foto de cada local escaneado. E o valor da camada de gordura sai dessa imagem. E isso reduz o risco do avaliador errar a medida, como acontece às vezes no adipômetro. E como eu já falei, também não precisa das beliscadas. E a diferença do ultrassom para a bioimpedância são os preparativos exigidos na bioimpedância, que não são necessários para o ultrassom, e também as restrições para se fazer uma avaliação de bioimpedância, não existe no ultrassom. Ele não serve para diagnóstico de doenças ou de condições como gestação, por exemplo. Ele é portátil, eu posso levar para qualquer lugar, e para ele funcionar basta eu ligar ele no computador. Ele tem um software próprio que faz um relatório com todas as imagens e faz os cálculos de percentual de gordura, peso gordo, peso magro, IMC, relação cintura-quadril, riscos relativos de doença, fotos, água total do corpo e taxa metabólica basal. Então, com esses dados, a gente consegue acompanhar toda a perda de gordura e de hipertrofia muscular também. Mas, para mim, o grande diferencial do ultrassom é conseguir enxergar na imagem a espessura muscular. Nenhuma outra avaliação consegue ver músculo como ele vê. Então, quando eu faço um escaneamento do bíceps, por exemplo, eu consigo saber qual o tamanho do seu bíceps hoje. E com isso acompanhar se está havendo uma hipertrofia muscular ou não. E também acompanhar se tem diferença entre os membros. Então é uma avaliação bem completa, bem precisa, com bastante dados. E se você quiser saber um pouco mais sobre o ultrassom, sobre o funcionamento, como funciona a avaliação, me escreve aqui nos comentários, curte, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no meu canal. E se você quiser marcar a sua avaliação, entre em contato.